Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós veremos os números racionais. O quociente de dois números inteiros é um número racional, ou seja, a divisão de dois números inteiros é um número racional. E esse número racional pode ser um número inteiro ou um número não inteiro, que nesse caso será um número fracionário. No caso de um número não inteiro, nós podemos ter ele na forma de fração ou também na forma de decimal. Aqui embaixo nós vemos alguns exemplos de números racionais. Temos os inteiros, que são os números sem vírgula, os fracionários, que são na forma de fração, e os racionais na forma de decimal, que são os números com vírgula. Vamos ver agora como comparar números racionais. Como que eu faço para saber quais das frações 2/5 ou 3/4 é a maior? O primeiro passo é nós igualarmos os denominadores das frações. Para isso, nós vamos procurar o múltiplo comum de 5 e 4, que são os denominadores. Nesse caso, nós podemos utilizar, por exemplo, o número 20, que está na tabuada do 5 e também está na tabuada do 4. Poderíamos usar, por exemplo, também o 40 ou o 60, qualquer número que esteja na tabuada do 5 e do 4 ao mesmo tempo. Vamos então reescrever essas duas frações com o denominador 20, que é o menor múltiplo comum desses dois. Para que a fração 2/5 vire uma outra fração com o denominador 20, nós teremos que multiplicar o número 5 e o número 2 pelo mesmo valor. Basta pensar que número vezes 5 que dá 20. Este número é o 4, então vamos multiplicar também pelo 2. 2 vezes 4 é 8. Uma forma que as pessoas utilizam bastante, principalmente na adição e subtração de frações, é fazer 20 dividido por 5, que dá 4, e depois vezes 2, que vai dar 8. É outro jeito de fazer. 4 para virar 20, nós teremos que multiplicar por 5. Assim como o número 3. 3 vezes 5 é 15. Agora nós conseguimos comparar as frações, pois elas têm o mesmo denominador. Olhamos então o numerador para ver qual é o maior. Nesse caso será 15/20, então a maior fração será 3/4. No nosso segundo exemplo, nós temos dois números decimais e um é negativo e o outro não é. Sempre que nós compararmos números positivos e negativos, o maior número sempre será o positivo. Então aqui não precisa pensar muito. No nosso terceiro exemplo, nós temos números decimais também, e é muito comum que as pessoas errem esse tipo de comparação. Olha o 0,5 e o 0,08 e acaba dizendo que o número 0,08 é maior. Só que não. Para compararmos números decimais, assim como fazer contas de mais e de menos, nós precisamos que eles tenham a mesma quantidade de casas decimais, ou seja, precisam ter a mesma quantidade de números depois da vírgula. Quando não tem, a gente pode preencher com 0. Então, por exemplo, o 0,5 só tem um número depois da vírgula, mas o 0,08 tem 2. Então, vamos transformar o 0,5 em 0,50. E o 0,08 permanece igual. Agora, eles têm dois números depois da vírgula e nós olhamos o número que está aqui. Olhando para os números que tem depois da vírgula, pois antes não tem nada, seria 0, nós temos 50 e 8. Então, o maior será o 50. Portanto, 0,5 é maior que 0,08. Vejamos agora como fazer operações de adição e de subtração de números racionais na forma fracionária. Para somar ou subtrair números fracionários com o mesmo denominador, nós vamos apenas olhar os numeradores e repetir o denominador.
Por exemplo, 3 quintos menos 4 quintos. O denominador é 5 e está repetindo. Nós vamos fazer apenas 3 menos 4 e repetir o denominador. 3 menos 4. Tenho 3, devo 4. Ainda ficarei devendo 1. Então, a minha resposta será menos 1 quinto. Da mesma forma, no segundo exemplo, mesmo que tenha mais frações, você fará do mesmo jeito. Você vai copiar o denominador e fazer o cálculo somente com os numeradores. Você pode fazer na ordem em que estiver os números, ou então juntar todas as dívidas, todos os números negativos, todos os números positivos e depois subtrair um do outro. Aqui nesse caso, eu tenho um menos 4 e um mais 4, então eles vão se anular, né? Porque menos 4 e mais 4 dá 0. E aí sobra uma dívida de 3 e um valor positivo de 2. Então, devo 3, pago 2, ainda fico devendo 1. Então, a nossa resposta final é menos 1 sétimo. Lembrando que no final das respostas é importante você analisar se a fração é possível ser simplificada, ou seja, se existe algum número que é comum entre o numerador e o denominador que possa dividi-los. Nesses dois exemplos, as nossas frações não precisaram ser simplificadas, elas já estão no formato irredutível, ou seja, que não podem mais ser simplificadas. Agora vejamos como somar e subtrair números racionais fracionários com denominadores diferentes. Nesse caso, nós vamos proceder parecido com o que fizemos na comparação dos números racionais. Nós teremos primeiro que igualar os denominadores para poder somar as frações ou subtraí-las. Os nossos denominadores são 2, 3 e 5. Devemos procurar um múltiplo comum de 2, 3 e 5, ou seja, um resultado que esteja nas 3 tabuadas ao mesmo tempo. Caso você não consiga pensar um resultado que esteja nas 3 tabuadas, de preferência o menor possível, você pode multiplicar 2 vezes 3 vezes 5. Nesse caso vai dar exatamente o nosso menor múltiplo comum, que é 30. Então vamos transformar todas as frações com denominadores 30. Podemos então proceder da seguinte maneira: pegamos o 30 e dividimos pelo denominador, em seguida multiplicamos pelo numerador. 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 1 dá 15. Então essa é a nova fração equivalente ao menos 1 meio. Depois, 30 dividido por 3, que dá 10. 10 vezes 1, que dá 10. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 3, 18. Agora que os denominadores ficaram iguais, nós fazemos a conta somente com os de cima, ou seja, somente com os numeradores, e repetimos o denominador. Temos uma dívida de 15, uma dívida de 10 e 18 positivo. Menos 15 e menos 10 dá menos 25. Menos 25 mais 18 dá menos 7. Então, o resultado final será menos 7/30. No nosso outro exemplo, vamos proceder da mesma forma. Primeiro, vamos igualar todos os denominadores. Para isso, basta que a gente procure na tabuada do 10, do 5, do 4 e do 8 um mesmo valor. Neste caso, o menor múltiplo comum que aparece nas 4 tabuadas é o número 40. Portanto, vamos transformar todas as frações com o denominador 40. Fazemos 40 dividido por 10. 40 dividido por 10 dá 4. 4 vezes 1, que dá 4. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 40 dividido por 4 dá 10. 10 vezes 1 dá 10. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 3 dá 15.
Agora basta somar todos os numeradores e copiar o denominador. 4 menos 16 dá menos 12. Menos 12 mais 10 dá menos 2. E menos 2 menos 15 vai ficar menos 17/40. Nessas duas expressões, nós não tivemos a necessidade de simplificar o resultado final, pois ambos os resultados já ficaram na forma irredutível. Mas lembre-se de simplificar sempre que possível. Agora vejamos a adição e subtração de números racionais na forma decimal. Os números decimais você pode somar na ordem que aparece nesse caso, pois não tem parêntese nessa expressão, ou então você pode primeiro juntar os números que são positivos e os números negativos e subtrair um resultado do outro. E é isso que eu vou fazer. Para somar então 3,6 e 1,5, nós vamos colocar sempre vírgula embaixo de vírgula. Se necessário, nós devemos acrescentar zeros para que os números fiquem com a mesma quantidade de casas decimais. Nesse caso, não está sendo necessário. E aí nós vamos fazer 6 mais 5, que dá 11. Registramos o 1 e colocamos o 1 na próxima sequência. 1 mais 3 mais 1 dá 4. E copiamos a vírgula. Então, nós temos 4,1 de valor positivo. Agora vamos juntar as dívidas, lembrando que será um valor negativo. Então, vou somar 2,8 e 0,1. 8 mais 1 dá 9. 2 mais 0 dá 2. Então, menos 2,9 é o valor das dívidas. Agora vamos fazer 4,1 menos 2,9. Vou armar a nossa expressão, vírgula embaixo de vírgula sempre. 1 menos 9 não dá. Pedimos emprestado, vamos ficar com 11 menos 9, que vai dar 2. 3 menos 2 dá 1. E colocamos a vírgula. Nesse caso, o nosso resultado será positivo, pois temos mais do que devemos. No nosso segundo exemplo, nós temos algumas frações e números decimais. É sempre importante você analisar o que vale a pena fazer. Você pode transformar as frações em números decimais ou vice-versa. Se você não sabe transformar frações em números decimais ou decimais em frações, assista ao vídeo Transformando Números Racionais. Nessa expressão, eu vou transformar todos os números que são fracionários em números decimais. Então, 3 centésimos vai ficar 0,03. Mais, e eu vou copiar o número e transformar 16/32 em número com vírgula. Se você dividir 16 por 32, você chegará em 0,5. Menos 12 décimos, você divide 12 por 10 e chega em 1,2. Copiamos o 1 e agora nós podemos somar todos os valores. Podemos utilizar a mesma estratégia de juntar primeiro os números que têm o mesmo sinal. Nesse caso, a gente vai poder juntar os 3 primeiros números e o número 1. E depois subtraímos menos 1,2 do resultado que nós encontrarmos. Vamos armar esta conta. 0,03, 0,005, 0,5 e 1. Nesse caso, 1 vai ficar 1,0. Note que nem todos os números têm a mesma quantidade de valores depois da vírgula, então nós vamos adicionar zeros para todos ficarem iguais. Agora vamos juntar 0 mais 5 mais 0 mais 0, que dá 5. 3 mais nada dá 3. 0 mais 0 mais 5 mais 0 dá 5. E 0 mais 1 dá 1. Então, o nosso valor positivo ficou 1,535 e teremos que subtrair 1,2.
Observe que quando eu armei a minha conta, eu coloquei todas as vírgulas uma embaixo da outra. Sempre que você for adicionar ou subtrair decimais, você precisa proceder dessa maneira. Agora vamos fazer 1,535 menos 1,2. Lembrando que precisamos colocar vírgula embaixo de vírgula. Vou preencher então os valores que faltaram com zeros. E agora podemos subtrair. 5 menos nada dá 5. 3 menos 0 dá 3. 5 menos 2 dá 3. 1 menos 1, 0. Então, o resultado final ficou 0,335. Vejamos agora como multiplicar números racionais. Os números racionais na forma de fração são bem simples. Nós vamos multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador, ou seja, o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Lembrando que, como é multiplicação, se eles tiverem sinal, nós precisamos fazer a regra de sinais. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Então, fazemos 3 vezes 2, que dá 6, e 6 vezes 5, que dá 30. Note que 6 30avos é uma fração que pode ser simplificada. Podemos dividir os dois valores por 6 e obteremos então uma fração irredutível, que ficará 1/5. Em seguida, fazemos 4 vezes 9, que é 36, 5 vezes 12, que é 60. Como os dois sinais são iguais, o resultado será positivo. Essa fração também pode ser simplificada e podemos dividir ambos os números por 12. O nosso resultado final ficará 3/5. No nosso terceiro exemplo, note que nós temos um sinal de menos antes do parêntese. Então, nós vamos fazer o oposto de menos 3/5. Sempre que tiver um sinal de menos antes do parêntese, significa o oposto. Você pode pensar também em fazer a regra de sinais, que também funciona. Então, o oposto de menos 3/5 é mais 3/5, que nós vamos multiplicar por menos 12/7. O de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. 3 vezes 12 dá 36. 5 vezes 7 dá 35. 3/5 é positivo e 12/7 é negativo. Sinais diferentes dá menos. Nesse caso, a nossa fração já está irredutível. Agora vejamos a multiplicação de números na forma decimal. Para multiplicar números na forma decimal, nós procedemos da seguinte maneira: nós vamos armar a conta de multiplicação. Eu costumo sempre colocar o número que tem mais casas decimais em cima, visto que a multiplicação é comutativa, tanto faz a ordem. 0,12 vezes 0,5. Aqui as vírgulas não vão fazer diferença, então você não precisa colocar vírgula embaixo de vírgula. Depois que nós armamos a multiplicação, nós vamos multiplicar ignorando as vírgulas. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 1 dá 5, mais aquele 1, 6. 5 vezes 0 dá 0. Deixamos um espaço e agora vamos multiplicar por 0. 0 vezes qualquer número vai dar 0, então vai ficar 0, 0, 0. Vamos agora somar os resultados. 0 mais nada, 0. 6 mais 0, 6. E o resto deu 0. Agora nós vamos colocar a vírgula no resultado final. Para sabermos onde ficará a vírgula, nós vamos contar quantas casas decimais temos ao todo na nossa multiplicação. Nós temos 1, 2, 3 números depois da vírgula ao todo. Então, nós vamos deixar 3 números depois da vírgula no nosso resultado. Então, o nosso resultado pode ser 0,060 ou ainda pode ser 0,06. Como o primeiro número é negativo e o segundo é positivo, pela regra de sinais, o resultado ficará negativo no final. Tanto um como o outro resultado servem como respostas.
No nosso segundo exemplo, nós vamos proceder da mesma maneira e no final fazemos a regra de sinais. Então, 1,2 vezes 3,1. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Somamos os valores. 2, 1 mais 6, 7. 3 mais nada, 3. Contamos quantos números depois da vírgula nós temos. 1, 2. Então, vão ser 2 números depois da vírgula. Menos e menos, sinais iguais, dá mais. Então, nosso resultado será positivo. E por último, temos menos 1/5 vezes menos 0,5. Nós podemos escolher, então, tanto como transformar a fração em decimal ou vice-versa. E aí vai depender da sua facilidade. Transformando menos 1/5 em fração, nós teremos menos 0,2, que vamos multiplicar pelo menos 0,5. Armamos a conta e resolvemos a multiplicação ignorando as vírgulas num primeiro momento. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 0 dá 0. Somamos. E agora vamos contar quantas vírgulas nós temos. Nesse caso, temos 2 números depois da vírgula. Então, a nossa resposta ficará 0,10 ou ainda 0,1 positivo, pois os sinais são iguais. Na divisão de números racionais fracionários, nós devemos então copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração, ou seja, nós vamos colocar o denominador em cima e o numerador embaixo, trocar os números de posição. Então, usamos a regra da multiplicação, o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 3 vezes 4 é 12, 2 vezes 5 é 10. A primeira fração é negativa, a segunda é positiva, sinais diferentes dá menos. Podemos simplificar essa fração por 2. Nesse caso, a forma mais simples será menos 6/5. Uma possibilidade também para facilitar a divisão é simplificar as frações. Por exemplo, nesta diagonal nós temos 4 e 2 e poderíamos simplificar ambos os números por 2, simplificando assim a nossa resolução. Podemos simplificar também antes de fazer a divisão. Por exemplo, a fração 14/72 pode ser simplificada. Se nós dividirmos por 2 esta fração, nós teremos uma fração mais simples e com números menores, o que pode facilitar a resolução. Procedemos então da seguinte maneira, copiando a primeira fração, multiplicando pelo inverso dessa segunda fração. Basta apenas trocar os números de lugar. Fazemos 7 vezes 36 e 8 vezes 7. Outra forma também de simplificar é simplificando os números que estão na diagonal. 7 e 7 nós podemos dividir e dá 1. 8 e 36 também podem ser simplificados. Simplificando por 4, nós temos 9 aqui e 2 aqui. Então, ficaremos 1 vezes 9 em cima, que vai dar 9, e 2 vezes 1, que dá 2. Os sinais são iguais, então o resultado final ficará mais. Uma outra forma de representar a divisão é a forma de fração. Então, nós podemos ter também uma fração formada por duas frações, representando uma divisão de 1/6 negativo por 3/8 negativo. E nós procedemos da mesma maneira. Copiamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. 1 vezes 8 dá 8. 6 vezes 3, 18. Sinais iguais dá mais. Podemos simplificar essa fração por 2. E vamos ficar então com 4 nonos. Agora a divisão de números racionais na forma decimal.
No nosso primeiro exemplo, nós temos menos 0,5 dividido por menos 0,5. Como é o mesmo número, toda vez que você divide um número por ele mesmo, o resultado será 1. Então, você nem precisa armar a conta. Fazendo a regra de sinais, os dois sinais são iguais, então o resultado será positivo. No nosso segundo exemplo, nós vamos precisar pensar um pouco. Vamos armar então esta divisão. 1,25 dividido por 0,5. Vou deixar o sinal de lado por enquanto. O primeiro passo é igualar as casas decimais na divisão. Então aqui nós temos dois números depois da vírgula e no número dentro da caixinha nós não temos, então vamos acrescentar um zero. Em seguida, nós vamos ignorar a vírgula. Simplesmente copiar o número que ficou. 0,50 é a mesma coisa que 50. E fazemos a divisão normalmente. 125 dividido por 50 dá 2 vezes. 2 vezes 50 dá 100 e sobra 25. 25 não dá para dividir por 50. 25 não dá para dividir por 50. Então, nós vamos colocar uma vírgula e agora nós ganhamos o direito de colocar um zero para terminar a divisão. 250 dividido por 50. 250 dividido por 50 dá 5, porque 5 vezes 50 é 250. Nossa divisão ficou exata, ficamos com o resultado 2,5. O 1,25 é positivo e o 0,5 é negativo. Sinais diferentes dá menos. No nosso terceiro exemplo, nós podemos proceder transformando o número fracionário em número decimal ou vice-versa. Se nós transformarmos o menos 1/2 em fração, teremos menos 0,5 para dividir por 0,25. Nós então vamos armar a nossa conta. Nosso resultado vai ficar negativo, pois os sinais são diferentes, então já vou colocar o sinal aqui. E vamos olhar apenas para os números. 0,5 dividido por 0,25. Igualamos as casas decimais. Então, esse só tem 1, esse tem 2. Vamos acrescentar um zero aqui. Agora, ignoramos a vírgula. Então, 0,50 é a mesma coisa que 50 dividido por 25. O 25 cabe 2 vezes no 50. 2 vezes 25 dá exatamente 50 e o nosso resultado ficou 2 negativo. Agora vamos ver as expressões numéricas com números racionais. Lembrando que sempre que tiver, nós vamos começar pelos parênteses, depois pelos colchetes e por último, se tiver, as chaves. Entre as 4 operações, nós começamos pelas mais complexas. Então, vamos começar pelas multiplicações ou divisões na ordem em que estiverem, assim como adição e subtração, que vão ser resolvidas por último, né? Em seguida, a da multiplicação e divisão, na ordem em que elas aparecerem. Na nossa primeira expressão, nós temos parêntese. Temos 2 parênteses, então vamos resolver um de cada vez. Podemos fazer isso na mesma linha se nós quisermos. O número 4 aqui é inteiro, nós podemos adicionar o número 1 para que ele fique fracionário. 1 e 5 são números diferentes e para subtrair 2 frações com um denominador diferente, nós não vamos conseguir fazer desse jeito que está. Vamos então igualar os denominadores. Nesse caso, o número que está na tabuada do 1 e do 5 é o próprio 5. A segunda fração já tem o denominador 5. Falta apenas transformar a primeira fração. Para o 1 virar 5, basta multiplicá-lo por 5. E vamos fazer a mesma coisa com o 4. 4 vezes 5 dá 20. Então, aqui já deixei preparado o nosso primeiro parêntese para continuar na próxima linha. Já vou fazer então a mesma coisa com o segundo parêntese. O 9 não tem nada embaixo, podemos colocar o 1.
E para igualar, então, os denominadores, nós vamos utilizar o 3. A segunda fração já está pronta. Basta multiplicar, então, a primeira fração por 3. 9 vezes 3 dá 27. Seguindo, então, nosso primeiro parênteses, nós vamos fazer 20 menos 4, que dá 16 quintos. E depois, 27 mais 1, que dá 28 terços. 28 dividido por 3 dá 4, então nós podemos substituir essa fração por 4 sobre 1. Como é uma divisão, nós vamos copiar a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda. Ficaremos então com 16 vinteavos. Simplificando essa fração, nós vamos torná-la irredutível e encontraremos 4 quintos como resposta. No nosso segundo exemplo, nós temos números decimais e fracionários, além de número inteiro, nessa expressão. Em alguns casos, vale a pena você transformar os números em decimais, e é o que eu vou fazer agora. Transformando 4 quintos em decimal, nós encontraremos 0,8. Depois nós temos o 3, que é um número inteiro, mais 4 décimos, que é a mesma coisa que 0,4, menos 3,21, que já estava ali. Agora sim que eu transformei todos os números em decimais, eu vou começar resolvendo o parêntese. 3 mais 0,4, preste atenção, não é 0,7. 3 é inteiro, então fica 3,0 mais 0,4. Vai ficar 3,4. Agora nós temos uma multiplicação e uma subtração. Vamos resolver a multiplicação primeiro. Armando a nossa multiplicação, nós vamos ficar com 3,4 vezes 0,8. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 3, 24, mais 3, 27. 0 vezes 4 é 0, 0 vezes 3 também. 2, 7, 2. Temos dois números depois da vírgula ao todo, então o nosso resultado será 2,72. Menos o 3,21 que já estava ali. Agora a nossa subtração é vírgula embaixo de vírgula. Note que o maior número aqui é o negativo. Nesse caso, a nossa resposta será negativa porque nós devemos mais do que temos. Então, vamos fazer 3,21 menos 2,72. 1 menos 2 não dá. 11 menos 2 vai dar 9. 1 menos 7 não dá. 11 menos 7 vai ficar 4. 2 menos 2 não dá nada. E ficamos com 0,49 negativo. E por último, uma grande expressão com números decimais. Note que os parênteses que nós temos são para separar os sinais. Então, onde for possível eliminar os parênteses, nós vamos eliminando. Aqui nós podemos fazer uma regra de sinais. Menos 3,5 copiamos, mais e menos são sinais diferentes. É a mesma coisa que colocar menos 2. Dividido por 0,4 e nós vamos copiar o restante dos números. O último valor nós não conseguimos ainda eliminar, pois antes dele é um sinal de divisão, então nós teremos que fazer aquela divisão. Temos duas divisões aqui e nós podemos já resolver na mesma linha. Copiamos o 3,5 e fazemos 2 dividido por 0,4. Aqui é preciso fazer regra de sinais, o 2 é negativo, o 0,4 é positivo, pois não tem sinal, então sabemos que será negativo o resultado da divisão. Fazendo 2 dividido por 0,4, note que o 2 não tem uma vírgula, então nós colocaremos e ele vai ficar 2,0. Agora aqui estão igualadas as casas decimais, nós ignoramos a vírgula e fazemos a divisão. 0,4 é a mesma coisa que 4. 20 dividido por 4 dá 5 e 5 vezes 4 dá 20. Então esta divisão vai ficar 5.
Na nossa segunda divisão, vamos armá-la e resolvê-la também. 0,02 dividido por 0,0025. Note que nós temos 4 números depois da vírgula num número e 2 na outra, então vamos preencher aí com zeros. Agora sim, nós podemos ignorar essas vírgulas. 0,200 é a mesma coisa que 200 e 0,25 é a mesma coisa que 25. Dividimos então 200 por 25. O 25 então vai caber 8 vezes, porque 8 vezes 25 é 200. Divisão exata também, e a nossa resposta será 8. Como os dois números são negativos, sinais iguais dá mais, então será mais 8. Agora nós podemos resolver na ordem que está mesmo essa expressão. Menos 3,5 menos 5. Então, devo 3,50 e devo R$5. Fico devendo 8,50 ou 8,5. Copio o 8 positivo. Devo 8,5, pago 8. Vou ficar devendo 0,5. E esse é o nosso resultado final.